Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10h48 no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. E para o bate-papo de hoje, nós recebemos o zootecnista Fábio Eduardo Ferreira, ele que é supervisor PMGZ da ABCZ. Olá, Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Mariana, bom dia a todos aí do Jornal Brasil Rural e do pessoal da Rádio Agro Hoje, né, que nos acompanha aí nessa manhã de quarta-feira, na semana aí bastante produtiva, né, em Cuiabá acontecendo aí o Fórum das Cadeias Produtivas, e nada melhor, né, Mariana, do que falar do agro, falar de quem produz, de quem realmente carrega esse Brasilzão nas costas aí, que é o agronegócio, né? Exatamente, e a gente tem um assunto aqui que é muito bom, muito importante, que interessa muito ao produtor, ao pecuarista, que é o leilão Mil Touros Nelore Grendene, né, Fábio? É isso, Mariana, falar de genética é sempre muito bom, né? E falar de genética melhoradora também é nada melhor do que falar de genética melhoradora, dessa possibilidade de investimentos. A gente sabe que o futuro da pecuária hoje ele está em cima do tripé de melhoramento genético, nutrição e manejo, né? Nutrição tem evoluído muito, o manejo tem evoluído bastante também, e também a genética, embora, né, Mariana, a gente saiba que ainda cerca de 60% dos pecuaristas do Brasil usam aquele boi de boiada, aquele animal sem informação genética, sem procedência nenhuma, e usam esse tipo de animal para poder produzir animais. Então, por um lado é triste essa notícia, e por outro lado ela é muito boa, porque a gente tem muito ainda que evoluir, muito que conquistar em termos de melhoramento genético. E falando de melhoramento genético, a gente fala do trabalho da Nelore Grendene, que hoje é um dos maiores rebanhos PO do Brasil, sob avaliação genética e produzindo com muita qualidade, sempre aí já o tradicional leilão de 1000 touros, e agora, esse ano 2024, com o leilão de precocidade com raça 300 fêmeas. Então eu falo que vai ser a semana de genética Nelore Grendene, que vai começar na segunda, dia 22, e vai terminar no domingo com a oferta dos 1000 touros. Você falou, né, trouxe um dado aí muito importante, né, que a grande maioria, né, das fazendas, os produtores de pecuária, né, levam aí o seu tradicional boi sem uma preocupação genética, mas a Fazenda Ressaca, ela começou com essa preocupação há muitos anos, né? De construir esse melhoramento genético. Vamos voltar um pouquinho nessa história, então. Como que foi essa produção da Fazenda Ressaca, ali em Cáceres, né? Para ter essa visão, para ter esse melhoramento genético, o que foi feito, o que foi realizado? Quais foram as estratégias utilizadas? Essa história ela é muito interessante, sabe, Mariana? Porque o seu Pedro Grendene, que é o proprietário, né, da Nelore Grendene, juntamente com o seu Wilson Correia, que é o diretor geral, né, do projeto Nelore Grendene, essa história ela começa lá em Andradina, no interior de São Paulo, na terra do rei do gado, né? Então, o projeto Nelore Grendene, ele tem mais de 30 anos de trabalho e de seleção, e aqui no Mato Grosso, já de maneira definitiva, aproximadamente aí uns 17 anos que esse projeto já está transferido para o Mato Grosso e andando a todo vapor, né? E eu sempre digo, sempre nas conversas, que eu tenho a honra de poder estar junto desse projeto, desde o primeiro bezerro nascido aqui no Mato Grosso. Isso nós estamos falando de 15 anos atrás, sabe, Mariana? Então, desde a primeira vez, quando eu vim na Fazenda Ressaca, no município de Cáceres, e olhei aquela primeira bezerrada de FIV que já nasceu aqui no Mato Grosso, eu percebi que era um projeto diferente pelo perfil dos animais, pela raça, pelo pedigree, pela proposta. Então, sempre existiu essa preocupação do seu Pedro Grendene, do seu Wilson Correia, em produzir em escala, em produzir com qualidade, e sempre foi o rumo do projeto Nelore Grendene, o slogan produtividade com raça. Então, sempre alicerçado no padrão racial da ABCZ,
com animais muito produtivos, com animais de carcaça moderna, e aí isso veio se multiplicando em larga escala, com muito investimento através de FIV, muito investimento em infraestrutura, em equipe. Então, a ideia do seu Pedro Grendene não era produzir, desde o começo e até hoje, não é produzir touro de milhão, e sim produzir touros a preços de mercado, em larga escala, com uma padronização muito definida para o pequeno, para o médio e para o grande produtor rural. Então, isso já me chamou a atenção há 16 anos atrás, e a cada ano que passa faz mais sentido, sabe, em termos de seleção, esse trabalho da Nelore Grendene. A Fazenda Ressaca, onde são produzidos os touros da Nelore Grendene, ele tem como fundamento ali a produção com esse foco de sustentabilidade. De que modo que isso é realizado dentro da fazenda? Mariana, essa sua pergunta, ela é muito oportuna, né? Cada vez mais a gente ouve falar em sustentabilidade, a gente está acompanhando aí as mudanças climáticas, então, duas coisas que são muito importantes, né? Nessas mudanças climáticas, a gente tem notado o clima cada vez mais quente e tal, então, primeiro, as raças zebuínas, a raça Nelore é a raça que aguenta esse desafio desse calorão, dessas pastagens tropicais, então esse é o primeiro ponto, né? E o outro ponto é produzir com sustentabilidade, que é, para quem não conhece, a Fazenda Ressaca, ela fica no município de Cáceres, bem pertinho da cidade de Cáceres. Ela tem uma área que faz margem com o Rio Paraguai, aí quase 60 quilômetros de margem com o Rio Paraguai. Então é uma fazenda que ela tem os biomas de cerrado, de pantanal, e o trabalho lá é muito bem feito no aspecto de preservar o meio ambiente, produzir com sustentabilidade, com respeito à natureza, e dentro desse desafio aí do que é o sistema de Pantanal, Cerrado, que a gente sabe, período seco do ano. Então, os animais da Nelore Grendene, eles são produzidos e selecionados nesse bioma que fica aí a Fazenda Ressaca. E mais oportuno ainda, né, Mariana, quando a gente fala em sustentabilidade, eu acho que o melhoramento genético, ele vai de encontro nessa proposta. Por quê? Quando você compra um animal melhorador, um touro com uma genética superior, o que você está fazendo? Você está colocando no seu rebanho a genética para produzir mais peso, produzir mais leite, com melhor fertilidade no mesmo espaço. Então, nada mais sustentável do que produzir mais no mesmo espaço, sem precisar abrir novas áreas. Então, eu sempre falo que o melhoramento genético, ele é a ferramenta para a sustentabilidade dentro da pecuária tropical. E são anos, né, de melhoramento genético. Fala pra gente um pouquinho como que isso é realizado. Isso é importante, né? O processo todo, porque muitas vezes o produtor rural, na hora que ele liga lá no leilão e ele está assistindo, ele está vendo lá um touro sendo comercializado, e muitas vezes ele não sabe todo o processo que acontece lá desde o início, né? Desde o acasalamento das matrizes. Então, primeiramente é feito um acasalamento das matrizes, uma por uma. Essas matrizes são passadas no curral, a gente olha e escolhe o touro mais adequado para cada uma dessas matrizes, né? Então, previamente ao acasalamento de curral ainda, a gente define os touros que vai usar na estação de monta, roda os acasalamentos no programa, maximizando as avaliações genéticas. E o que é maximizar a avaliação genética? É tentar produzir um animal bom para ganhar peso, bom para fertilidade e bom para leite. Então, esse é o objetivo. E junto com isso, não adianta ter só avaliação genética, tem que ter tipo, né? Tem que ser bom de raça, tem que ter costela profunda, tem que ter estrutura forte, tem que ser bem pigmentado, tem que ter umbigo bom. Então, são várias características que no dia a dia a gente está trabalhando no curral. Então, a gente vai para o curral com essas planilhas de acasalamento, faz o acasalamento da matriz, tentando fazer o animal mais equilibrado de avaliação genética e de tipo. Aí essa matriz tem a gestação, ela vai parir o bezerro, aí a gente vai depois avaliar esses bezerros na desmama. Então é feita uma avaliação do bezerro na desmama. E aí a gente tem. E cada avaliação dessa, é importante dizer que melhoramento genético, Mariana, só se faz com descarte. Então quando a gente está acasalando vaca,
descarta a vaca. Quando a gente está avaliando o bezerro, descarta os bezerros mais fracos. E cada etapa dessa tem um descarte que vai acontecendo, sabe? Então, a gente avalia os bezerros na desmama e depois a gente avalia no sobreano. E aí, quando a gente prepara um leilão de novilhas e um leilão de touros, também tem essa avaliação para poder formatar o leilão. Então, o amigo fica pensando assim, mas de 1.500 touros que vão ser colocados no leilão, isso, quantos bezerros, né, quantos garrotes gerou isso aí? Foram mais de 2.000 para poder vir descartando e chegar nos 1.500. Então, quando o pecuarista ele liga a televisão e vê aquele touro que está sendo passado lá, o lote que está passando no leilão, é um trabalho de muito critério e de muito descarte que acontece por trás disso, né? Então eu costumo dizer assim, que a cada 10 machos que nascem de vacas PO, apenas 4, 5 no máximo que se tornam touros. O restante eles vão para o frigorífico como descarte. Então isso sim é critério de seleção. Então quando o pecuarista ele olha um touro desse no leilão, ele pode investir, ele pode pagar um pouco mais por isso, porque a gente tem certeza de que o resultado ele vem. E quais são essas principais características, né, dos touros da Nelore Grendene? Quais são esses pilares fundamentais nos critérios de seleção da empresa? Eu acho que o slogan da Grendene é um slogan muito, muito claro e que ilustra muito bem o que é o rebanho da Grendene, que a gente chama de produtividade com raça. Então, o primeiro alicerce disso tudo é o padrão racial dentro da BCZ. A gente já, desde o primeiro dia que eu pisei na Nelore Grendene, já vindo de Cuiabá para Cáceres, junto com o seu Wilson e conversando com ele, a gente sempre houve uma afinidade muito grande e uma liberdade, um respeito muito grande com relação ao trabalho. Então, assim, faça o que tiver que ser feito e vamos descartar e vamos fazer o melhor. Então, primeira coisa, é o padrão racial. Os animais têm que estar enquadrados no padrão racial, respeitando o padrão da ABCZ. Para quem não conhece o padrão racial da ABCZ, ele tem uma descrição desde a orelha até o casco do animal. O que é ideal, o que é permissível e o que é desclassificante. Então, isso é a premissa de tudo, padrão racial. E aí, seguindo, é o padrão Grendene, que a gente chama, aquele padrão produtivo, que é o animal de estrutura média, o animal mais costeludo, o animal de mais musculatura. E por que isso? Por que esse tipo de animal? É porque a gente acha mais bonito? Não, é porque esse tipo de animal, na prática, nos currais, a gente vê que é o tipo de animal mais produtivo. Então, é o touro, a genética, que vai produzir o boi de corte, que vai morrer mais cedo no frigorífico, com melhores rendimentos de carcaça. É o touro que vai produzir aquela bezerra que vai ficar de reposição, que vai ter fertilidade, que vai ter habilidade materna. Então, porque o primeiro impacto quando o comprador de touro, quando o pecuarista compra um touro, ele está pensando em desmamar o bezerro mais pesado. E isso, claro, vai acontecer na primeira desmama. Mas isso é o que eu falo assim, esse é de todos os benefícios, ele é o menor deles, Mariana. Por quê? Porque ele vai desmamar um bezerro e no outro ano ele vai matar um boi. Pronto, resumiu a fatura. Agora, e as bezerras? As bezerras que ele vai produzir, essas ele vai segurar e elas vão ficar 7 a 10 anos na fazenda, vão se tornar vacas e vão ficar parindo na fazenda. Então, mais importante do que produzir um bezerro bom é produzir uma bezerra de qualidade, porque uma bezerra que não tenha genética superior, de fertilidade ruim, de habilidade materna ruim, ela vai ficar na fazenda 7 a 10 anos dando prejuízo. Então, isso é o benefício de uma genética superior, né? Que a gente está falando da genética Nelore Grendene. Vai produzir bezerras que serão as matrizes de qualidade da fazenda. Então, esse é o critério Nelore Grendene, produzir, né, com raça, com produtividade, animais funcionais, animais adaptados para produzir em qualquer lugar desse Brasilzão nosso aí, Mariana. O Grupo Grendene, Fábio, ele é um dos maiores fornecedores de genética Nelore do Brasil, né? Com a verificação de autenticidade validada pelo PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ. E como que funciona esse processo de avaliação para ter esse selo, né, PMGZ da ABCZ? O PMGZ,
Ele é o programa de melhoramento genético das raças zebuínas, e eu não falo que ele é só um programa de melhoramento genético, ele é o maior programa de melhoramento genético de zebuínos do Brasil. E a Nelore Grendene está inserida dentro do PMGZ, é parceira do PMGZ há mais de 10 anos. O rebanho da Nelore Grendene, ele tem uma representatividade muito grande dentro do PMGZ. E quando a gente fala que um animal ele é avaliado, quando eu falo assim, o animal ele é DECA1, quer dizer que ele está entre os 10% melhores. Mas 10% melhores da onde? Lá da Grendene, da Fazenda Ressaca? Não. 10% melhores do Brasil inteiro, de todos os rebanhos que fazem o PMGZ. Então, nesse Brasil imenso que a gente tem, nós temos aí mais de 450 mil matrizes sendo avaliadas, sendo que dessas 450 mil, a Grendene representa 10 mil. Então é um número bastante grande. E com mais de 2.500 criadores participantes do PMGZ. Então, quando eu falo que um animal, o animal da Grendene, ele é avaliado no PMGZ, ele está sendo comparado com esses mais de 2.500 rebanhos no Brasil inteiro. Então, para o amigo aí, para o pecuarista entender o que é uma avaliação genética, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente olha um animal por fora, ele é bom de cupim, ele é bom de umbigo, ele é bom de raça, ele é costeludo, ele é musculoso, a gente tem uma ideia do que esse animal parece ser por fora. E por dentro? O que ele tem por dentro que a gente não está vendo? Né? Esse para mim é o grande diferencial do boi de boiada aí para um animal PO registrado. Porque o boi de boiada, ele é bonito por fora, mas ele não tem consistência, ninguém sabe o que ele pode ser por dentro, ninguém sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, então não temos informações, nós só temos uma embalagem bonita. Enquanto que um animal PO, a gente tem informação de pai, informação de mãe, o animal passou pela vistoria de um técnico, no mínimo 2 vezes na vida dele, na desmama e depois ao entorno dos 2 anos. E esse animal, se ele tiver avaliação genética, aí melhor ainda, porque aí nos diz o que ele tem por dentro. O que é a genética que ele tem por dentro? Para crescimento, para fertilidade, para habilidade materna. Tem sido muito falado aí também, né, Mariana, para as características de carcaça, área de olho de lombo, acabamento. Então, a avaliação genética, ela nos mostra o que o animal tem por dentro, o que ele herdou do pai, da mãe, dos avós. Então, isso é importante, que o animal seja registrado, que o animal seja PO e que ele tenha avaliação genética. E aí o pecuarista investindo nesse animal, ele tem uma certeza de que ele vai colher resultados muito melhores do que um cabeceira de boiada, um animal sem informação nenhuma. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o zootecnista Fábio Eduardo Ferreira, ele que é supervisor PMGZ da ABCZ. Fábio, o nosso assunto hoje é leilão, né? Você trouxe já essa vasta e bela explicação do que é, né, esse produto, né, do que é esse animal produzido pelo Nelore Grendene ali na Fazenda Ressaca. E nós teremos, né, a partir do dia 22 de julho, uma semana muito importante para aquele que quer adquirir, o pecuarista, né, o produtor que quer adquirir animais de qualidade, de raça, de produtividade. Então, no dia 22, tem uma oferta de 300 novilhas precoces prenhas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse leilão que é inédito, né, da raça Nelore. É isso, Mariana. Esse leilão de fêmeas do dia 22, né, a partir das 20 horas, e é um leilão que vai ser com transmissão aí pelo Terra Viva e pela EBL Web e a realização da Estância Bahia, é um leilão de 300 fêmeas, é um leilão inédito porque a Grendene chegou num patamar em termos de seleção que nós estabilizamos o rebanho. E o que é isso? Nós não queremos mais crescer em termos de número de matrizes. Então, para o amigo aí que está nos acompanhando ter uma ideia, são produzidas aí em torno de 4.000 fêmeas e 4.000 machos por ano, né? 4.000 bezerras e bezerros. E desse trabalho a gente vem fazendo essa seleção, vem fazendo esse descarte todo, e aí a gente repõe um pouco das vacas que foram descartadas, e até então, até o ano passado, segurava todas as novilhas para o plantel. Então esse ano resolvemos colocar no mercado
300 novilhas do mais alto padrão genético. Para você ter uma ideia, Mariana, na média, essas 300 novilhas são todas DK1, né? DK1 está entre os 10% melhores, né, do Brasil inteiro de quem faz PMGZ. Com mais de 14 pontos de índice, isso é um índice considerado muito bom, né, para uma média de 300 novilhas. Elas vão estar em lotes individuais, em lotes quíntuplos, em lotes de 15 novilhas, né, filhas dos melhores touros da atualidade, com prenheses dos melhores touros também. Então, fêmeas com prenheses precoce, e é importante também colocar para quem está nos escutando e quem vai nos acompanhar, que todas essas novilhas elas foram emprenhadas certinhas dentro da estação de monta, de inseminação, e vão parir dentro da estação. Então isso é muito bom para quem vai investir, porque ele vai receber essas novilhas, elas vão parir junto com o gado dele que está certinho dentro da estação de monta, e ela segue no manejo de ATF normal. Então são novilhas que eu tenho certeza que vão somar muito para qualquer pecuarista do Brasil. E ainda, Mariana, eu quero chamar a atenção para uma oferta aqui então todas essas novilhas prenhas, ok? E ainda vai ter uma oferta especial de 15 bezerras, 15 doadorinhas que nós tiramos agora no mês de abril. Quando começamos a primeira desmama, eu tirei as melhores bezerras, 68 bezerras para ficar para a Grendene, para a gente fazer FIV e multiplicar essa genética. E aí a pressão dos clientes foi tão grande em termos, vai fazer leilão de fêmea, eu quero umas bezerras, quero uma doadora, né? Embora eu considero que o potencial genético dessas 300 aí, tem muita doadora no meio. Mas aí o seu Wilson cedeu e falou, vamos colocar 15 bezerrinhas dessa aí, todas elas nós fizemos FIV, aspiramos, então vão ter 15 bezerras aí realmente de cair o queixo nessa oferta das 300 fêmeas. Vai ser um leilão, então, para quem tá querendo esse tipo de animal especial, né, Fábio? Não dá para perder essa oportunidade, né? Eu falo que é um momento muito oportuno, porque para todo pecuarista do Brasil, ele tem o desejo, fala assim, não, eu vou comprar um lote de fêmeas para poder incrementar o meu trabalho aqui. Então são novilhas que servem para qualquer trabalho de seleção, né? Pode ser uma bezerrinha doadora, pode ser um lote individual, pode ser um quíntuplo, pode ser um lote de 15, e nós temos certeza de que essa genética das fêmeas Nelore Grendene, ela vai somar e muito com os índices produtivos dessas fazendas do Brasil aí que estão investindo em genética. Ô Fábio, e essa semana que inicia, né, no 22, com esse leilão das fêmeas, finaliza no domingo 28 com o grande leilão 1000 touros, né, que vão estar sendo disponibilizados 1.500 touros aí de alta genética, touros aí, né, melhorados geneticamente, uma genética superior. Porque o objetivo da Nelore Grendene é esse, né? É touros de alto padrão que prometem ótimos resultados, produtividade. E quem é o público-alvo deste leilão? É apenas o grande produtor que vai comprar uma carreta fechada, né? Que vai comprar 100 touros? Ou o pequeno produtor, né? Que quer melhorar alguma coisa ali dentro da sua boiada, né? Mas que pode comprar talvez 5 touros apenas, pode comprar uma pequena quantidade. Isso é acessível para ele também? Claro, sempre acessível, Mariana. Eu, nessa história desses leilões 1000 touros Grendene aí, que eu pude acompanhar desde o primeiro, né? Nós já vivenciamos várias situações, já tivemos algumas edições desses leilões que os lotes, né? São lotes individuais, quíntuplos e de 15. Mas nós já tivemos aí outras edições com lote de 30 e até mesmo com lote de 100 touros, um só lote com 100 touros. Mas para esse ano 2024 nós vamos ter individuais, quíntuplos e lotes de 15 touros. E aí já passamos por várias situações de o criador falar assim, o leilão da Grendene, 1000 touros, 1.200, é leilão só para gente grande. Não, muito pelo contrário. Eu mesmo já presenciei pequenos criadores nos leilões da Grendene, tanto nos presenciais quanto nos virtuais, e lembrando que esse ano é virtual, né? E a gente já presenciou várias situações, e muito pelo contrário, né? O pequeno produtor, que ele acha muitas vezes que ele pode não ter acesso a essa genética,
e ele tem acesso através do leilão, a gente está lá disponível, vão ter lotes individuais para poder atender esses pequenos, vão ter lotes, a gente já teve situação de 5 pequenos produtores se unirem e comprarem um lote quíntuplo, né? Então a gente tem muitas possibilidades dentro do leilão, e aí é o que eu digo sempre, se o criador ele é pequeno, aí é que ele tem a responsabilidade mesmo, de investir em coisa boa. Porque quem é pequeno não tem margem para ficar perdendo tempo e para ficar investindo o pouco capital que ele tem com coisa que não vale a pena. E aí eu sempre falo que o boi de boiada é o investimento mais caro que existe dentro da pecuária. A primeiro momento, o pecuarista ele acha, mas o boi de boiada eu pago 6 mil, 8 mil, enquanto um touro PO vai me custar 15 mil. Mas esses 6 a 8 mil é o investimento mais caro que tem, porque ele não vai trazer benefício nenhum, ele vai promover um pioramento genético na fazenda. Então você está pagando para piorar o seu rebanho, enquanto que no investimento, num trabalho que nem da Nelore Grendene, é a certeza de que você vai melhorar peso, fertilidade, habilidade materna. Então é um leilão para pequeno, para médio e para grande pecuarista, e essa genética da Nelore Grendene de mais de 30 anos nunca esteve tão acessível para o pecuarista brasileiro. E quais que são os critérios para a construção desses lotes que estarão ali presentes no leilão? Mariana, vamos dizer assim, que o gado em si, o rebanho, os 1.500 touros, eles são muito padronizados nesse padrão que a gente fala, padrão Grendene, né, produtividade com raça. É claro que existe uma apartação dentro desses animais por peso, por avaliação genética, e aí sim, por cor, por tipo, ou às vezes um pouco mais comprido, tal. Então, os lotes são montados da seguinte maneira: nós vamos ter 200 lotes individuais, que é a cabeceirona do leilão, os animais mais pesados, de melhor avaliação genética, para quem está buscando um touro de repasse, para quem está buscando um animal diferenciado. E os lotes, mas vão ter animais bons nos quíntuplos e nos de 15? Claro, vão ter, os animais bons são todos os animais do leilão. A gente vende mais de 2.000 garrotes para chegar em 1.500 touros. Então, a pressão de seleção, o descarte é muito forte. E aí, a gente padroniza mais no peso, na cor, né? Às vezes o pecuarista gosta de um animal mais fumaça, do pescoço mais escuro, o outro gosta de um animal mais branco. Então é essa padronização que realmente termina de definir aí essa formatação do leilão. Mas a variabilidade genética, a avaliação genética e o tipão morfológico Nelore Grendene é do primeiro ao último animal do leilão. E o pecuarista, né, que está nos ouvindo agora, né, acompanhando essa entrevista e que ficou muito interessado por participar desse leilão, né, por adquirir animais, ele tem como ver os animais antecipadamente? Tem algum catálogo online disponível? Tem sim, Mariana, tanto do leilão de fêmeas quanto de machos. Ele pode entrar aí primeiro que nos principais grupos aí de WhatsApp de pecuária, hoje que é muito comum, né, esses grupos de WhatsApp de pecuária aí, que são inúmeros, não vou nem citar porque são muitos. Os catálogos já estão disponíveis. Aí tem na Estância Bahia, na página da Estância Bahia, né? Ele pode nos contactar também, a gente envia por WhatsApp ou por e-mail. Então, já tem o catálogo com os lotes, com as informações dos animais, aí ele clica no catálogo, ele vê o vídeo desse lote, e se ele precisar de informações mais detalhadas, de avaliação genética, de indicação, pode me consultar, pode consultar a equipe lá da Nelore Grendene, que nós vamos estar prontos para auxiliar esse pecuarista a fazer a compra mais assertiva para a situação dele na fazenda. Fábio, e existe a necessidade de um pré-cadastro, ele se inscrever de alguma maneira para participar desse leilão, ou é só acompanhar e dar o lance no dia do evento? Existe a necessidade de fazer o cadastro lá, né, com o pessoal da Estância Bahia, né, que a leiloeira que realiza o leilão é a Estância Bahia. Então existe o cadastro lá da Estância Bahia, e aí ele está apto, ele está pronto para lançar. Casos excepcionais, já aconteceu, o criador, de repente, ele não tinha um cadastro, o leilão está andando, porque o leilão de touros, principalmente, é o leilão que começa às 9 da manhã e ele vai até o final do domingo. Então, o pecuarista, ele ligou lá, viu, falou, rapaz, eu quero comprar touro Grendene. Me mandou o WhatsApp aqui, a gente organiza o cadastro dele já no andamento do leilão e ele já está apto para comprar. Né, é o que eu falo.
A genética Nelore Grendene, ela nunca teve tão acessível para o pecuarista. Então, só não compra quem não quer, Mariana. Fábio, mais alguma informação que você considera importante trazer aos nossos ouvintes sobre o leilão, sobre os touros que estarão disponíveis? Eu acho que com relação ao leilão e os touros, a gente já conversou bastante, estou disponível aí para a gente, até o dia do leilão, durante o leilão, a gente falar disso, mas eu queria encerrar essa participação do dia de hoje com um recado para o pecuarista que está nos escutando, que está nos assistindo, né? Que a atividade da pecuária, o agronegócio é que leva esse Brasilzão nas costas aí, como eu falei no início, e a gente vive um momento hoje de preço de bezerro dando uma reagida, de previsões de arroba aí sendo melhoradas, né, daqui para o final do ano, mas mais do que isso, Mariana, todas as fontes que a gente consulta, que a gente lê, que a gente escuta, é que a previsão do bezerro, do preço do bezerro para 2025, e 2025 é aí, é o ano que vem, são as mais otimistas possível, ou seja, bezerro vai valer ouro em 2025. Então, o bezerro de 2025 é agora, é o touro de 2024. Então, a gente vê muita situação do pecuarista ficar esperando o bezerro valer dinheiro para ele começar a investir em touro, para depois ele colher esse bezerro lá em 2027. Então, um recado para o pecuarista: invista em genética superior, invista em touros melhoradores. 2025 está bem aí, né? O parcelamento aí são 30 parcelas, então ele já vai estar colhendo o bezerro 25, 26 e já vai estar retornando esse investimento, vai fazer bezerro bom, vai fazer fêmea de reposição de qualidade, e daqui para frente, pecuária é só para cima, Mariana, só notícia boa. Fábio, uma última pergunta, né? Você falou dessa questão do parcelamento e eu esqueci de perguntar para você a questão do transporte, da entrega, né? A Nelore Grendene, ela vai estar possibilitando e viabilizando uma entrega? Como que vai ser feito isso? Vai sim, Mariana, esse é um ponto importante, o frete é facilitado, né? Então a gente vai ter as rotas, né, de frete facilitado, com as quantidades, e aí a gente vai estar divulgando agora, bem pertinho do leilão, já agora nesse final de semana, já para o leilão de fêmeas e para o leilão de macho também, o mapa do Brasil ali, com as quantidades e a questão do frete facilitado para toda a malha rodoviária desse Brasil. Então, mais uma vez, só não compra quem não quer, e desse Brasil inteiro, a Grendene vai entregar touro com frete facilitado de norte a sul desse país. Perfeito. Então, aqui resumindo, né? Dia 22 de julho, oferta de 300 novilhas precoces prenhas, né? Um leilão virtual que vai acontecer no dia 22 às 20 horas, horário de Brasília, e dia 28, a partir das 10 horas da manhã, também horário de Brasília, com transmissão aí pelo canal Terra Viva, pelo aplicativo EBL Web, pela Estância Bahia Leilões, o leilão 1000 touros. É isso mesmo, né, Fábio? É isso aí, grandes oportunidades aí, a semana vai começar quente e vai terminar aí com chave de ouro, 300 novilhas, depois 1.500 touros, e aí mais uma dica aí pro pecuarista: liga na segunda-feira, acompanha o leilão, investe em novilha melhoradora e no domingo termina o investimento comprando touro melhorador Nelore Grendene. Fábio, eu agradeço muitíssimo você tirar um tempo na sua agenda, que eu sei que está muito corrida nesses dias, né, nessa preparação de leilão. Então, muitas atividades, muitos compromissos, mas estar conosco hoje para falar aos nossos ouvintes foi realmente muito satisfatório. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que te agradeço, Mariana, agradeço a todos os pecuaristas que estão nos assistindo, que estão nos escutando, né? Muito obrigado pela audiência, e agradecer à Rádio Agro Hoje, né? A rádio que tem a programação 100% voltada para o agro, a rádio que é bacana de assistir, só informação boa, informação que agrega, só notícia boa, né? E agradecer também ao Jornal Brasil Rural, e também falar para todos aí que nós da equipe Nelore Grendene estamos à disposição de hoje, próximos dias, no dia do leilão, para poder auxiliar com informações do gado, da genética, dos lotes, de frete, enfim, estamos prontinho para atender o pecuarista. Encerramos aqui a entrevista do dia, que recebeu o zootecnista Fábio Eduardo Ferreira, ele que é supervisor PMGZ da ABCZ, que falou conosco aqui sobre esses leilões da Nelore Grendene. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já.
O Jornal Brasil Rural volta já.